continuar a nossa disciplina entendendo basicamente direitos e deveres no estágio. Então, a disciplina de OPPP, comigo, Wesley Oliveira, e tudo que você precisa saber para se dar bem durante seu período de experimentação profissional. Então, essa disciplina ela não somente fala da questão da BNT, regras de organização de texto, tipo de textos, ela também se preocupa com as questões profissionais. Está no nome dela, é um dos P's da sigla. Então, a questão da orientação profissional é importantíssimo para a gente entender e ter uma formação mais adequada. E um dos elementos importantes nessa formação é exatamente o estágio. Então, o estágio, ele é o elemento que você vai fazer a partir da sua experiência aqui no IFRO, no seu currículo, da formação do seu curso, colocando em prática lá em alguma empresa da área, para que você possa ver como funciona no dia a dia a sua profissão. Então, ele existe para que você coloque em prática o que está aprendendo no curso, na teoria. Nesse sentido, tudo é regido pela Lei de Estágio, que é a Lei 11.778 de 2008, e elencado no termo de compromisso que é assinado entre a empresa, o estagiário e a instituição de formação. É importantíssimo esse processo de conexão entre a empresa e o local de formação através de você, porque é aí que as coisas podem melhorar para todo mundo. Melhora para você, que vai conhecer a futura profissão que você está sendo formado aqui no IFRO, melhora para o IFRO, que começa a inserir os seus alunos no mercado de trabalho, e melhora para a empresa, porque vai ter oportunidade de receber um estudante com uma excelente formação e colaborar também, claro, para o aprimoramento da economia, do mercado de trabalho, toda uma série de questões. Todo mundo tende a ganhar com um estágio bem feito. Então, quem estagia? Essa é uma dúvida que a gente tem aqui. No caso de vocês, já se fala muito sobre isso, mas é obrigatório, né? Tá no currículo a questão do estágio. Mas, além disso, alunos de nível superior, graduação, estagiam. Por exemplo, futuros professores de biologia, química, física, eles têm que estagiar nas escolas para entender como funciona as relações de ensino-aprendizagem no estabelecimento de ensino. Os alunos de ensino técnico ou tecnológico, vocês estão aqui inseridos nesse nível. Nesse sentido, vocês têm prática de estágio no terceiro ano, que leva vocês a entender como funciona o mercado de trabalho, e alunos do nível médio e fundamental no ensino de jovens e adultos, a EJA, né? Mas se for no curso profissional, por exemplo, aqui no IFRO temos o ProEJA, né? Que é a educação profissional para jovens e adultos. Então, esses elementos aqui, esses sujeitos, eles estagiam. Quais são os tipos de estágio? Aí tem os tipos específicos, né? O estágio obrigatório, que é aquele vinculado ao currículo, né? No caso de vocês, ou dos exemplos que eu falei anteriormente. Sem cumprir esse estágio, não se forma. Então, a empresa ela não tem a obrigação de te oferecer qualquer tipo de pagamento nessa modalidade. Você vai para a empresa, exerce as atividades, mas você não recebe nenhum tipo de subsídio, como vale transporte, alimentação e a questão do pagamento, tendo em vista que aquele elemento que você está exercendo na empresa, aquele momento de atuação, é um momento que é obrigatório no seu currículo e que serve para te dar créditos para você finalizar o seu curso, e obviamente você também está aprendendo ali. É uma extensão do seu estabelecimento de aprendizagem, né? Então é um estágio obrigatório. Então você tem, de certa forma, aí direitos limitados nesse sentido. Muito embora haja o seguro que cobre qualquer acidente que aconteça com você dentro do local de estágio ou na locomoção para esse local de estágio. A instituição que te dá, que leva você até o estágio, ela paga este seguro. Outro tipo é o não obrigatório, né? Ele é optativo, ou seja, você escolhe estagiar, ele deve ter remuneração, mas não tem vínculo empregatício, e a bolsa não pode ter desconto nenhum. Então, você pode, por exemplo, contar uma empresa que tem uma vaga de estágio, mas sem ser obrigatório, como esse do currículo de vocês. E aí, inclusive, pode acontecer em qualquer momento da formação. No caso de vocês é um pouco mais difícil, porque temos poucas empresas aqui na região
e vocês estudam de manhã e de tarde. Então, isso quando não temos uma pandemia, né? Então, nesse sentido, acaba não sendo comum. Mas nas capitais ou cidades de médio porte, tem muitos alunos de nível médio que estagiam no contraturno, ganhando alguma remuneração e aí, inclusive, com direitos um pouco mais ampliados do que aquele que não estagia obrigatoriamente. Então, quais são esses direitos desse estagiário, né? A gente tem que entender para saber como funciona. Por isso que eu falei que é importante a leitura da lei, para que vocês saibam onde ir, como ir, o que fazer. Mas a gente traz aqui as introduções. E aí vocês vão, ao longo da formação de vocês, entrando em contato com isso. Então, por exemplo, um dos direitos do estudante estagiário é, em dias de prova, ele pode sair mais cedo. Para isso, a instituição que você estuda deve mandar o calendário escolar para a empresa se planejar e reduzir sua carga pela metade no dia das avaliações. Então, não é aquela coisa que você está... Ontem você falou para o seu patrão, no caso no estágio, que hoje tem uma avaliação. Fica difícil a empresa organizar as atividades dela a partir desse elemento feito sem planejamento. Então, é importante, com certa antecedência, que esse calendário de provas seja avisado, por isso que fala que a instituição deve, logo de início, enviar o calendário para que a empresa saiba e se planeje, para que naquele momento a sua falta seja minimizada, ou seja, o tempo que você não está lá seja ocupado por alguma outra pessoa, ou então a atividade que você faça não se estenda tanto em relação, para não atrapalhar a sua avaliação. Então, esse é um direito importante do estagiário. Nenhuma atividade da empresa pode atrapalhar essas aulas, mas para isso, no caso, principalmente a prova, mas para isso é importante que a empresa seja avisada com antecedência. Então, todo mundo ganha quando tudo é bem planejado. Então, o estagiário tem direito a férias a cada 12 meses e o recesso ocorre no período das férias. Nesse caso aqui, é só aquele estagiário optativo, né? Aquele estágio que o sujeito faz ao longo da formação dele em alguma empresa e aí ele ganha alguma remuneração por isso. Tendo em vista essa questão, esse estagiário, diferente do obrigatório, ele tem direito a férias a cada 12 meses. Inclusive, esse contrato de estágio dele pode ser colocado até 2 anos. Passado isso, ele pode estagiar em outra empresa ou inclusive ele pode ser até depois colocado, alçado à categoria de funcionário da empresa, dependendo do desempenho dele. Então é importante que o estágio ele seja bem feito, seja optativo ou seja aquele não optativo, mas é importante que você, enquanto estagiário, seja um bom estagiário, faça as atividades que você tem que fazer. E, além disso, o estagiário tem direito a seguro, cobrindo morte ou invalidez dentro do processo de formação dele. Então, ele estava indo para o estágio, teve um acidente, o seguro cobre. Ele está dentro do local de estágio, aconteceu um acidente, o seguro deve cobrir. Então, os direitos eles existem para esse estudante estagiário, porque é importante prezar pela qualidade de vida desses sujeitos, né? Os sujeitos não podem estar desamparados. Então, basicamente, em relação à questão de deveres, a gente tem que saber os limites da nossa atuação. Então, por exemplo, falta sem justificativa pode gerar punição, o estagiário deve ser pontual e assíduo. Ele deve chegar no horário, ele deve ir todos os dias que estiver estagiando. Detalhe, o estágio, no caso de vocês, por exemplo, a lei de estágio diz que o sujeito deve estagiar até 4 horas por dia, no máximo 20 horas por semana. Então, você vai dividir lá com o seu local de estágio essa carga horária dentro do processo que não te atrapalhe para estudar, e a própria instituição que te oferece o estágio no currículo, ela tem que liberar o aluno naquele momento. Então, por exemplo, terceiro ano só estuda de manhã para estagiar de tarde. É muito comum as instituições fazerem isso. Na instituição que eu sou de origem, né, o IFAM, eu estou aqui no IFA agora, mas eu fui do IFAM, que é o Instituto Federal do Amazonas. O currículo do terceiro ano era organizado da seguinte forma: de manhã eles estavam livres, não tinham aula nenhuma, e de tarde eles tinham todas as aulas para que pela manhã eles pudessem ir para o local de estágio. Então o aluno ele não tinha obrigação de estar presente no IFAM durante o período da manhã. Algo aqui no IFA ainda preciso conhecer, mas acredito que seja algo muito similar porque nós estamos na mesma rede. Então,
ele deve exercer as funções conforme planejado no plano de estágio e dentro dos limites do processo de aprendizagem. Ele não pode fazer mais, não pode fazer menos. Então, plano de estágio é documento que o supervisor vai receber da mão do seu orientador de estágio, e lá vai estar elencado toda a atividade restrita à área do curso. Então, uma pessoa de biotecnologia não vai fazer nada administrativo, ela vai trabalhar dentro de alguma atividade ligada ao perfil profissional do técnico em biotecnologia. Então, nesse sentido, é importante que siga-se à risca as características profissionais do curso dentro do estágio. Você que é estagiário tem um papel importante nisso, porque está no documento lá o que você tem que fazer. Você não pode fazer nada fora daquilo e não pode deixar de fazer o que está ali. Então, é obrigação sua seguir o plano de estágio. E zelar pelo local de estágio e as boas relações, né? Você não pode transformar o seu local de estágio no inferno. Você tem que ser uma pessoa que seja afável, educado ou educada, tratar os sujeitos do ambiente de trabalho com respeito e, obviamente, ser um bom profissional. É um local de aprendizagem importantíssimo. Então, para finalizar, entregar toda a documentação do estágio em dia. Nunca deixar para entregar os relatórios no último dia, nunca deixar para fazer nenhum tipo de documento. Isso entre a instituição e a empresa, porque você é o sujeito que vai levar e trazer, vai pegar a assinatura lá do supervisor, trazer para o IFRO. Então, tem uma série de documentações que vocês vão entrar em contato quando forem estagiar, que precisam estar em dia, assinadas e entregues, tudo bonitinho, para que a instituição possa acompanhar o que você tem feito de modo oficial, nada verbalmente, tudo documentado. Então, muito obrigado e continuem acompanhando a disciplina lá no nosso AVA.